Como Stonehenge foi realmente construído? Um enorme e antigo círculo de pedras no sudoeste da Inglaterra. Stonehenge inspirou mais perguntas do que respostas. Como tal, arqueólogos, cientistas e pseudocientistas apresentaram teorias ao longo dos séculos para explicar como e por que Stonehenge foi construído. Construído entre 3000 e 2000 a.C., Stonehenge é uma maravilha da engenharia da Grã-Bretanha neolítica. Os sistemas de polias ainda não haviam sido inventados e os britânicos nesse período não tinham rodas para ajudar a mover os grandes monólitos que compõem a estrutura. Somando-se a esse antigo mistério está o fato de que algumas das pedras de Stonehenge, as chamadas Pedras Azuis, não eram de origem local. Os britânicos neolíticos os transferiram do atual país de Gales para a planície de Salisbury, em Wiltshire, Inglaterra, a uma distância de cerca de 180 milhas. Alguns acreditam que a forma de Stonehenge segue sua função e a estrutura poderia ter sido construída para qualquer coisa, desde rituais selvagens até atividades protocientíficas no mundo pré-histórico. Como, então, os britânicos pré-históricos construíram este local e por que eles passaram por todo esse trabalho para construí-lo? O mundo pode nunca saber com certeza, mas muitas teorias, desde as cientificamente sólidas até as altamente especulativas, tentam responder a essas mesmas perguntas. Stonehenge era um calendário megalítico e um observatório científico. Na década de 1960, o astrônomo Gerard Hauskin postulou uma nova teoria sobre Stonehenge. Era um calendário para as estrelas. De acordo com essa teoria, a estrutura era um mapa físico que corresponde a eventos celestes. Por exemplo, os monólitos em Stonehenge se alinham com o Sol durante o solstício de verão. Os povos neolíticos podem ter usado Stonehenge para marcar a passagem do tempo. As maiores pedras provavelmente vieram de apenas 24 quilômetros de distância. Embora as pedras azuis menores no meio de Stonehenge tenham vindo do país de Gales, pesquisadores que examinaram a composição geoquímica dos megalitos de arenitos maiores, chamados Sarsen, descobriram que a maioria compartilhava características semelhantes às pedras encontradas a cerca de 24 quilômetros de distância, em Westwoods, em Wiltshire. Para analisar o Sarsen, eles usaram uma amostra de núcleo retirado de uma das rochas por um trabalhador de conservação, com permissão na década de 1950. Os pesquisadores publicaram seus resultados em julho de 2020 na revista Science Advances. David Nash, professor de Geografia Física da Universidade de Bristol, que liderou o estudo, explicou o significado da descoberta. As pedras Sarses compõem o icônico círculo externo e a ferradura central do trílito, duas pedras verticais que sustentam a pedra horizontal, em Stonehenge. Eles são enormes. Como eles foram movidos para o local ainda é um assunto de especulação. Dado o tamanho das pedras, elas devem ter sido arrastadas ou movidas em rolos para Stonehenge. Não sabemos a rota exata, mas pelo menos agora temos um ponto de partida e um ponto de chegada. A tecnologia neolítica, incluindo alavancas e pesos, foi capaz de construir a estrutura monumental. Os trabalhadores da construção civil sabem melhor do que ninguém como teria sido difícil construir uma estrutura de pedra como Stonehenge, especialmente sem a ajuda de ferramentas modernas. Wally Wallington, um ex-trabalhador da construção civil, propôs que os antigos bretões dependiam de um sistema de pesos e alavancas para erguer o círculo de pedra.
Wellington acredita que os britânicos usaram métodos simples de construção, que dependiam amplamente de forças gravitacionais para fazer o trabalho. Para provar a sua teoria, ele realmente começou a trabalhar em seu próprio Stonehenge para testar o equipamento da Idade do Bronze, que ele mesmo fez. Troncos de árvores foram cortados e esculpidos para fazer trenós e jangadas. Uma coisa que os britânicos neolíticos tinham em abundância era madeira. Árvores cobriam a área que hoje é a Inglaterra e o país de Gales. Alguns pesquisadores acreditam que os britânicos pré-históricos usavam toda essa madeira para criar trenós. Os trabalhadores então puxavam os trenós manualmente ou com a ajuda de bois para o sul, para o mar. Os trenós poderiam ter sido então carregados em jangadas de madeira que flutuavam pelos mares e rios antes de serem trazidas para a terra firme e puxadas por terra novamente para o destino final de Stonehenge, na planície de Salisbury. A estrutura era um local de enterro para as elites neolíticas. Embora os arqueólogos continuem a debater o significado de Stonehenge e como foi construído, todos eles podem concordar em uma coisa: Stonehenge definitivamente compartilha terreno com o cemitério neolítico. Arqueólogos encontraram restos humanos, bem como objetos que podem estar associados a enterros na área. Como cerca de 200 pessoas foram enterradas no local ao longo de cerca de 6 séculos. É plausível que fossem todos membros de uma dinastia real ou nobre. Essa descoberta sugere que a elite pode ter sido enterrados lá. Stonehenge foi usado como local sagrado onde os povos antigos realizavam rituais sagrados. Desde pelo menos o século XVII, muitos britânicos acreditavam que Stonehenge era um teatro que encenava rituais druidas. Testes científicos acalmaram essas crenças, mostrando que a estrutura de pedra era cerca de 2 milênios mais velha que os druidas celtas. Apesar disso, descobertas arqueológicas recentes parecem apoiar a teoria que os povos neolíticos consideravam Stonehenge um local sagrado. A escavação de um antigo templo perto de Stonehenge sugere que a área tinha conexões religiosas. Alguns especialistas até acreditam que os monólitos baixados de Stonehenge podem ter sido erguidos para esconder rituais. Pedras foram arrastadas por terra por 289 quilômetros de pedreiras galesas. Em 2019, os pesquisadores determinaram que as pedras eretas menores de Stonehenge provavelmente vieram de pedreiras especificamente no setor norte de Preseli Hills, no país de Gales. A posição dessas pedreiras sugere que teria sido muito mais simples para os bretões neolíticos arrastar as pedras pela terra, em vez de se preocupar em transportá-la para o sul, para o mar. Pesquisas em 2021 indicaram que a inclusão de pedras do país de Gales pode ter sido muito mais complicada. De acordo com os pesquisadores, várias pedras azuis, agora localizadas em Stonehenge, podem ter sido parte de um complexo anterior e idêntico em Wanman, no oeste do país de Gales. Eles então postularam que o que uma vez estava em Wanman, na verdade foi arrastado pela Inglaterra e construído. Mas Wanman não foi o único círculo de pedra que contribuiu para Stonehenge. Stonehenge tinha propriedades curativas e foi construído como um centro médico. Uma teoria rompe com as suposições sobre o uso de Stonehenge como um calendário ou local ritual para postular que poderia ter sido uma espécie de hospital neolítico.
Uma escavação ao redor de Stonehenge desenterrou centenas de corpos, sugerindo que as pessoas podem ter vindo ao local para serem curadas. Muitos dos corpos parecem estar doentes ou feridos, e como não eram nativos da área, parece que eles viajaram especificamente para o local para procurar atendimento médico. Além disso, a teoria médica também poderia explicar por que os britânicos neolíticos levaram tempo para mover pedras gigantes do país de Gales para a planície de Salisbury. Eles podem ter acreditado que as pedras azuis encontradas em Stonehenge tinham propriedades curativas. Stonehenge foi de conhecimento alienígena. Alienígenas do passado vieram à Terra e forneceram o conhecimento e as ferramentas necessárias. Isso mesmo, alguns acreditam que o desafio de construir Stonehenge era simplesmente muito avançado para os povos relativamente primitivos da era neolítica. Para obter acesso a métodos avançados de construção, esses conspiradores afirmam que os povos neolíticos contavam com a ajuda de visitantes extraterrestres. A voz mais alta que defende essa teoria é Erich von Däniken, que afirmou em seu livro de 1968, Carruagens dos Deuses, que os alienígenas projetaram algumas das maiores maravilhas pré-históricas do mundo, incluindo Stonehenge. A comunidade científica e histórica rejeitou retumbantemente a teoria de von Däniken, uma vez que nenhuma evidência a suporta. Foi um trabalho para unificar os povos. Foi um grande exercício de formação de equipe projetado para unificar os povos neolíticos da região. O fato de as pedras do círculo terem vindo de quase 322 quilômetros de distância tem intrigado os pesquisadores há muito tempo. Por que os povos neolíticos se dariam ao trabalho de transportarem monólitos gigantes? Uma teoria propõe uma nova resposta a essa pergunta. As pedras azuis extraídas no país de Gales moderno podem ter sido um poderoso símbolo de identidade para as pessoas da região. Se este for o caso, transportar as rochas minadas galesas para a planície de Salisbury e erguê-las pode ter sido um exercício de unidade e paz, afirmam os arqueólogos. É possível que a construção de Stonehenge tenha sido um projeto de paz após um período de conflito para reunir diferentes comunidades da região. Foi feito para refletir pontos sonoros. Embora Stonehenge seja um círculo de pedra, seu layout pode não ter nada a ver com visuais. Foi isso que Stephen Waller sugeriu quando propôs que a estrutura era toda sobre som. Stonehenge, afirma Waller, foi baseado em uma ilusão auditiva. Em outras palavras, a colocação de pedras simboliza o choque e o silêncio criado quando duas pessoas fazem música perto uma da outra. Quando dois sons semelhantes são criados próximos um do outro, surgem padrões de interferências de ondas sonoras, fazendo com que o produto final soe diferente dependendo de onde o ouvinte está localizado. De acordo com Waller, Stonehenge era a representação física desses padrões de som, com cada pedra marcando um ponto sonoro. Bolas de madeiras gigantes foram usadas para rolamentos de esferas. Em 2010, Andrew Yan, um estudante de doutorado da Universidade de Exeter, sugeriu que os construtores de Stonehenge podem ter usado bolas de madeiras colocadas em trilhos para transportar as lajes de pedras gigantes e que os bois poderiam ter puxado. Embora Yan tenha testado com sucesso sua teoria, ainda não há consenso sobre como o círculo de pedra foi construído.
Young apontou que provavelmente não haveria nenhuma evidência de bolas de madeira no local, já que a madeira teria se decomposto nos milhares de anos seguintes. O mago Merlin pode ser o autor de Stonehenge. Merlin usou a feitiçaria para transportar o Anel do Gigante da Irlanda para a Inglaterra. Muitos ainda acreditam que Stonehenge contém poderes místicos, então talvez a magia, ou pelo menos seres mágicos, o tenham criado. Um dos principais candidatos que supostamente construiu a estrutura é Merlin, o poderoso mago associado ao lendário Rei Arthur. Conforme registrado em um manuscrito no século XIV, alguns bretões medievais explicaram Stonehenge alegando que um gigante transportou pedras da África para a Irlanda. Merlin então moveu magicamente as gigantescas pedras através do mar da Irlanda e ergueu o Círculo de Pedras na Inglaterra. Embora essa teoria possa estar entre as mais imaginativas e literárias, os arqueólogos não encontraram evidências para apoiá-la. Para não mencionar a existência de Merlin ou gigantes. Geleiras levaram as pedras. Geleiras, e não pessoas, depositaram as pedras mais perto da planície de Salisbury. Os monólitos que compõem Stonehenge foram adquiridos no país de Gales, não menos de 322 quilômetros de distância de sua localização vertical na planície de Salisbury. Transportar pedras gigantes por centenas de quilômetros teria sido um feito monumental, especialmente para uma civilização sem rodas. Isso levou alguns cientistas a teorizar que as pessoas não moveram as pedras, as geleiras sim. De acordo com essa proposta, as geleiras empurraram as pedras para a planície de Salisbury e os humanos as levaram de lá. Muitos arqueólogos criticam essa teoria, pois afirmam que ela descarta a desenvoltura e a inovação dos humanos neolíticos. A civilização neolítica usava gaiolas de vime para mover pedras azuis. Gary Levin, um engenheiro, apresentou uma nova teoria para responder à questão de como os britânicos neolíticos moviam grandes pedras. Levin sugeriu que as pedras fossem colocadas dentro de cestas gigantes de vime, que pareciam cilindros ocos. As cestas ou gaiolas provavelmente eram feitas principalmente de salgueiro e tinham alguns metros de altura. Esses recipientes redondos carregados de pedra podiam então ser rolados para o local, que se tornou Stonehenge. Os Nephilims, ou gigantes, teriam edificado Stonehenge. Alguns acreditam que as passagens da Bíblia de Gênesis capítulo 6 se referem a gigantes que foram resultados de mutação genética do cruzamento dos seres celestiais, os anjos caídos, com as filhas dos homens. O livro apócrifo de Enoque faz essas citações com mais detalhes. Portanto, alguns teólogos acreditam que somente gigantes poderiam transportar as pedras de longas distâncias e erguê-las para construir esses monumentos. Aliás, não apenas o monumento de Stonehenge, mas também seria a explicação de outros monumentos gigantescos espalhados pelo mundo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas teorias da construção de Stonehenge? Qual foi o que mais fez sentido para você? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!